Seja bem-vindo ao podcast Empreendedor Liberal. Tema de hoje: pare de procurar emprego, trabalhe por conta própria. Eu sou o Martin Júnior. Olá, bem-vindo. Meu nome é Robson Kerner. E aí, Robson, o que você tem a me dizer sobre esse tema? E aí, Martins, tudo bom? Então, o que eu tenho a dizer é o seguinte: esse tema, ele não só é muito pertinente aos dias atuais que vivemos, né? Como também é, na minha visão, a tendência do futuro. A tendência, na minha visão, é cada vez mais as pessoas trabalharem por conta própria e elas serem como se fosse não, elas serem empresa, elas passarem a ser empresa e prestar um serviço para um cliente final. Seja um serviço ou seja vender um produto para o cliente final. A tendência é cada vez mais isso acontecer. Inclusive, na minha visão também, mesmo as empresas quando contratarem você, na maioria das vezes vão te contratar como uma empresa que está sendo contratada por uma outra, onde você vai lá e presta o seu serviço. E eu acredito que isso tenha grandes vantagens. Quando você trabalha como uma empresa que presta um serviço para um cliente final, você tira aquele intermediário que é uma outra empresa que você trabalharia nela, você passa a inclusive ter um rendimento melhor. Você passa a ter um rendimento maior, você passa a ter uma condição de trabalho diferenciada, já que você, como você presta serviço para o cliente final, você passa a fazer o teu horário, agendamento, tudo aquilo que uma empresa faria para um cliente final, passa a ser você a fazer aquilo. Então, na minha visão, isso, como eu falei, é pertinente para o momento, por quê também? Porque a gente vive num momento onde está ficando mais escasso os empregos, né? A realidade é essa. Infelizmente, vivemos num momento onde está tendo todo esse momento conturbado que estamos vivendo no mundo e cada vez mais as empresas estão demitindo ao invés de contratando. Então, tá tendo um grande desemprego. Então, você ficar procurando simplesmente, vou procurar emprego em alguma empresa. Você, na verdade, tá nadando por num mar que tá meio que sem muito peixe, né, digamos assim. Então, você acha que as pessoas hoje estão cada vez mais procurando criar, montar o seu próprio negócio, se tornar independente, é, mais por necessidade, por conta do desemprego, de não estar achando nada, do que mesmo por vontade da pessoa? Quando acordei hoje, vou empreender, vou me tornar empresário. O que Acredito que você acha? sim. Acredito que sim. Acredito que a necessidade faz com que tenha muito dessa mudança de comportamento. A verdade é que o mundo é assim. Tudo no mundo, as coisas vão mudando, a dinâmica do mundo é muito grande. À medida que as coisas mudam, você precisa se adaptar a novas realidades. E a realidade hoje em dia é: você tem que fazer a coisa acontecer. Você tem que fazer o. Você não tem que somente esperar que vá surgir o emprego, não. Você tem que fazer as coisas acontecerem. Você tem que fazer com que essa dinâmica aconteça. Então, sem dúvida, o que você falou, as pessoas estão empreendendo muito por necessidade? Sim. No Brasil já tem naturalmente uma veia empreendedora. Só que as pessoas estão sim também empreendendo por necessidade. Mas eu quero também que a pessoa tire um pouco aquele peso da cabeça de estou empreendendo, porque às vezes as pessoas deixam de vender os seus produtos ou vender o seu serviço, porque essa ideia de empreender muitas vezes, para muitas pessoas, causa uma sensação de algo muito grandioso que vai depender de uma estrutura gigantesca e eu preciso ter muito dinheiro, eu vou precisar de funcionários, eu vou precisar disso, daquilo, quando na verdade não é bem assim que funciona. No caso, as pessoas, ela sente a necessidade e busca contornar aquilo. Aí começa a fazer alguma coisa. Já tem outras que, às vezes, naturalmente, né, ela se vê empreendendo. Sim, Sem que perceba, do nada aquele hobby vira um negócio, também. e ela vê que aquilo ali é mais lucrativo, ela dedicar o tempo àquilo, do que vender o tempo dela, né? Quando ela trabalha para Exatamente. outra pessoa, ela tá vendendo o seu precioso tempo, né? Exatamente. Para realizar o sonho de outros, e Exatamente. ela tem essa visão, né? E Exatamente. começa a empreender. Exatamente.
Se você parar para analisar, quanto que é um salário mínimo hoje em dia? É o quê? Mais ou menos, vamos arredondar, Torno de R$ 1.000. R$ 1.000. Aí você tira impostos, tira isso, tira aquilo, vamos botar, vai para R$ 700. Se você parar para analisar, vamos botar a seguinte ideia: a pessoa trabalha de segunda a sábado, dá mais ou menos 26 dias no mês. É como se ela ganhasse R$ 40 por dia para dar mais ou menos 1.000, e mesmo, menos de 40, né? Porque tem os descontos. É. Então, qualquer coisa que. Então, se você parar para analisar qualquer tipo de trabalho que você faça, se você tirar, se você conseguir ganhar R$ 40 num dia, em qualquer trabalho que você faça, você já ganhou um salário mínimo. Então, vamos botar uma pessoa que trabalha com encomenda. A pessoa vende bolo, um exemplo. Eu não sei exatamente os valores de bolo, mas vamos botar que ela venda um bolo de R$ 100. E que esse bolo de R$ 100 ela gastou 30 para fazer, sobrou 70. Se sobrou 70, se ela conseguisse, nesse exemplo, vender um bolo de segunda a sábado, um bolo que seja, na média, ela já iria ganhar quase que o dobro do salário mínimo. Entendeu? E a gente não está falando de nada tão absurdo. A gente não está falando aqui de uma coisa tão absurda. Então, quando as pessoas começarem a ter a visão de que elas não precisam ficar desesperadas procurando emprego, que elas podem sim procurar. O que elas precisam, na verdade, procurando é nem emprego. Sabe o que elas precisam procurar? Cliente. O que ela precisa, na verdade, é o quê? É descobrir qual tipo de serviço ou produto ela pode oferecer e conseguir o cliente. Nesse exemplo que eu dei, se a pessoa consegue um cliente, ela vai fazer um bolo. Tá, quanto tempo ela vai demorar para fazer esse bolo? Sei lá, 1 hora, 2 horas, não sei. Realmente eu não entendo muito de comida, mas só de comer. Mas vamos botar, a pessoa demorou 2 horas para produzir o seu produto e conseguiu vender um por dia, um exemplo, né? Tô falando na média, né? Lógico que vai ter dia que vai vender mais, menos, blá, blá, um por dia, no final das contas. Nesse exemplo que eu dei, ela vai fazer o horário dela, ela vai ter a comodidade de trabalhar, inclusive, da sua própria casa, nesse exemplo. E ela vendendo um bolo por dia, 70 vezes 26, vamos tentar fazer a conta aqui, 260 vezes 7 dá 1.500, 1.750, vou arredondar, 1.800. Vai ganhar 1.800, cara. E trabalhar da sua casa, trabalhar do seu conforto, não vai ter que ficar aturando, inclusive, para quem não gosta, patrão perturbando, não vai ter que aturar o horário, não vai ter que pegar trânsito, não vai ter que fazer um monte de coisa. E ela vai trabalhar para ela mesma, vai ganhar quase que o dobro do salário mínimo, fazendo o horário dela, fazendo a gestão do tempo dela, do trabalho dela. Ela tem que, obviamente, entregar na data. Agora, pô, eu fiz hoje dá um exemplo, hoje é uma segunda, eu vou entregar na quinta. Agora, se eu vou produzir terça ou quarta, não importa. Se eu vou produzir de manhã, de tarde, de madrugada, não importa. É nesse sentido que eu falo que ela vai gerir o tempo dela. Ela vai gerir o tempo dela, o importante é que na quinta esteja entrega. Ela tem que ter o comprometimento, lógico, a responsabilidade. Mas o fato é, a pessoa consegue adequar a sua vida, a pessoa consegue ganhar mais, ter melhor qualidade de vida, quando ela muda o mindset dela. Ela passa a entender que o que ela precisa, na verdade, não é de uma empresa. O que ela precisa é de cliente. Ela precisa descobrir o que eu posso vender, o que eu posso fazer como serviço. E daí ela vai conseguir os clientes dela. Conseguir os clientes dela, resolveu o problema dela. Ela vai ter uma vida melhor, vai ganhar mais, vai viver melhor e não vai ficar nessa loucura desesperada de que tem que botar 1 milhão de currículos para tentar e tem 10 mil pessoas naquela vaga e ela tem que se sujeitar a um horário absurdo, a um salário baixo, e isso se conseguir. Então, tudo é uma questão de mudança de mentalidade. O mundo está mudando. Nós vivemos cada vez mais uma democracia. Democracia no sentido de democracia de oportunidades. O que eu quero dizer com isso? Antigamente você, como eu já até falei no outro podcast, você ia fazer uma propaganda, uma empresa grande pode botar uma propaganda na televisão. Você pequeno não pode. Hoje em dia não, você vive a democracia de eu posso competir num anúncio, numa rede social, competir com uma grande empresa. Com certeza. Então qualquer um tem a possibilidade de estar na rede social, de estar no Google e conseguir os seus clientes e ter o seu trabalho. O que você precisa é se posicionar, né? Definir qual produto ou serviço você vai oferecer, se posicionar e a partir dali
você começar a buscar os seus clientes. Então, o foco hoje em dia é, se você focar mais em o que eu posso vender como produto ou serviço e focar em conseguir seus clientes, você vai ter muito mais resultado do que se você ficar, de repente, gastando energia, tentando desesperadamente procurar emprego que está escasso. Para de procurar emprego e começa a procurar cliente. Entendeu? Entendi. Basicamente, são 4 coisas que você precisa para conseguir montar o seu negócio, para conseguir parar de procurar emprego e trabalhar você. E quando eu falo negócio, lembre-se, não estou falando que tem que ser algo gigantesco, grandioso, gastar uma fortuna, nada disso. O que você precisa em primeiro lugar é definir produto ou serviço. Você tem que definir no que você vai atuar. O que eu vou fazer? Pô, o que eu sei fazer? Ah, eu trabalhava numa empresa como eletricista. Pô, legal, beleza. Eu trabalhava numa empresa como eletricista. Eu saí da empresa, mas eu continuo sendo eletricista. Eu continuo tendo meu ofício, não tenho? Então eu preciso descobrir como conseguir os clientes que precisam do meu serviço. Portanto, ainda que você tenha saído da empresa, você continua tendo o seu ofício. Você continua sendo eletricista. Então você tem que descobrir. Você já descobriu qual mercado você vai atuar, agora você vai descobrir qual vai ser o seu modelo de negócio, a segunda parte. Como que eu vou oferecer esse produto? Eu vou oferecer. Eu sou eletricista, mas eu posso. Meu modelo de negócio a partir de então, eu posso dar um curso de eletricista. Meu modelo de negócio vai ser vender o curso. Ou então eu posso ser eletricista propriamente dito, técnico lá, trabalhar, atuar. Então a segunda parte é escolher qual modelo de negócio que eu vou fazer a partir daqui para poder ganhar dinheiro. O modelo de negócio é como que eu vou oferecer meu produto ou serviço e ganhar dinheiro a partir disso. Portanto, eu defini o meu serviço, minha área que eu vou atuar. Eu defini meu modelo de negócio. Agora eu tenho que entender meu público. Eu tenho que entender para quem eu estou oferecendo o meu serviço. Por que é importante você entender isso? Porque quando a gente trabalha numa empresa, muitas vezes a gente não tem essa preocupação. A empresa vai lá, faz o serviço e acabou. A empresa só vai lá no lugar tal, faz o serviço lá e volta. Mas agora não, agora eu que estou buscando meus clientes. Então eu vou fazer o que a empresa fazia que eu nem sabia o que era, que é o quê? Se chegar nos meus clientes. Qual é o perfil de cliente que eu vou atingir? Qual o perfil de cliente que eu vou vender? Então eu tenho que saber como que eu vou chegar até eles através das redes sociais, como que eu vou chegar até ele através de anúncios, de vídeos. Então eu tenho que entender quem é o meu cliente para poder atingir ele com os conteúdos adequados, com a linguagem correta, né? E com a forma correta de persuasão e também de atração e também de propriamente chegar até ele. Qual o canal que eu vou encontrar ele? No Google, no YouTube? Nas redes sociais? De que forma? Portanto, público, falei agora, produto, mercado que eu vou atingir e modelo de negócio. Correto? Você tem que ter esses pontos todos bem guardados na sua mente. Para a partir daí você conseguir, de fato, começar a atrair os seus clientes e você fazer a sua venda direta, sem precisar estar numa empresa para isso. Você poder diretamente oferecer o seu produto ou serviço e conseguir os seus clientes. Essa busca por cliente, no caso, é a grande dificuldade, tanto nas redes sociais como uma venda tradicional. Por exemplo, você vai vender água, você precisa de o quê? Você vai lá, vai comprar a tua água, né? O teu isopor, e você tem que ir procurar um lugar que tenha bastante tráfego, bastante pessoas passando para lá e para cá, para conseguir vender o teu produto e ter teu lucro. Exatamente. Na internet é a mesma coisa, mas não é algo tão simples assim. O que você indicaria para o povo para ele conseguir buscar esse tráfego, encontrar a pessoa certa, ou no caso que esteja interessado no seu produto? Aí que está o X da questão. Essa pergunta é excelente, porque na verdade, tráfego é fundamental. Se você não tiver pessoas, nesse exemplo que você deu, passando ali para comprar o seu produto, como é que você vai vender? Eu já vi exemplos de algumas pessoas na rua
que tu olha assim e fala, caraca, essa pessoa ela é trabalhadora. A pessoa tá ali se dedicando ali, tá chovendo, faça chuva, faça sol, tá ali vendendo. Só que nesse exemplo, essa pessoa, ela era admirável por ser uma pessoa trabalhadora e dedicada, porém, ela estava vendendo sanduíche natural no meio da rua, num lugar que não tinha nada a ver, em frente a um banco, com uma cestinha, e para piorar a situação dela, estava fumando. Ou seja, ela está vendendo um produto, ela é dedicada, trabalhadora, e parabéns por isso. Mas a imagem dela não está adequada, né? Porque é fumando ali e tal. Quem vai comer vai querer uma higiene e também ela está vendendo um produto num lugar que não tinha nada a ver. Ainda por cima estava chovendo. Tinha ninguém passando no lugar. As meia dúzia de pessoas que estavam passando ali em frente ao banco estavam passando correndo para sair da chuva. Então, obviamente, que não tinha tráfego nenhum para ela. E o pouco que tinha não era um tráfego qualificado. Teria muito mais sentido ela estar vendendo aquele sanduíche numa praia. Aí ela ia vender pra caramba. Numa praia, num dia de sol, com um monte de gente lá, ela ia vender pra caramba. Mas ela não definiu bem o público dela, porque aquele público naquele momento não tá ali para comprar sanduíche. Primeiro que tá passando. As pessoas estavam simplesmente passando, ninguém tava ali tipo naquele momento de tô num local parado, vou fazer um lanche. Então, primeiro, o público que tava ali era errado. Segundo, mesmo assim a quantidade de pessoas que tinham eram pouca. Tava chovendo, pô. Meia dúzia de pessoas correndo. Então ela não tinha tráfego, ela não tinha um público qualificado. E ela também estava pecando na questão da imagem e tal, né? Isso tudo é importante. A pessoa que vai comprar alimento, ela se preocupa muito com a higiene, né? Ainda que a pessoa fume, ela não vai querer comprar de alguém que estava fumando ali e tal, e pegou o sanduíche e deu. E tudo que a gente vê no mundo físico é trazido para o mundo virtual. Da mesma forma. Tudo que acontece no mundo físico, a gente traz para o mundo virtual, faz essa conexão e é da mesma forma. Então, para você conseguir os seus clientes, você primeiro tem que estar onde eles estão, onde tem muito tráfego. Mas não é só ter tráfego, é ter tráfego qualificado. Eu tenho que saber o seguinte, se eu quero vender um produto na internet, eu tenho que atrair as pessoas que se interessam pelo que eu quero vender. Não adianta eu querer vender biquíni num local, num site ali, botar meu anúncio, por exemplo, num site de futebol que só tem homem. Eu vou vender biquíni ali? Eu acho que vai ser um pouquinho difícil. Talvez tenha um outro ali que queira comprar para agradar a esposa, mas a maioria nem compra, né? A maioria faz o seguinte, toma o dinheiro aí, amor, compra o que você quiser. Então vai ter um monte de gente, vai ter um monte de homem lá. Mas não vai ter ninguém interessado no teu produto, então tu vai estar perdendo teu tempo. E jogando teu dinheiro fora, né? Porque ele tá ali, tá gastando para estar ali. Se fosse, no caso, numa ideia de conteúdo, de uma postagem, tu estaria perdendo tempo. Tá botando conteúdo num lugar que ninguém se interessa. Se for na ideia de anúncio, pior ainda. Tá perdendo tempo e dinheiro. Botando teu anúncio num lugar onde não tem ninguém interessado. Então, para você vender na internet, a primeira coisa que você faz é trazer pessoas interessadas naquilo que você vende. Mas para você trazer pessoas interessadas no que você vende, a primeira coisa que você tem que saber é: para quem que eu vendo? Quem se interessa pelo meu produto? Entendeu? Entendeu? Vamos dar um exemplo que a gente vai ver que, nesse caso do eletricista, do exemplo que eu dei, esse eletricista é um eletricista de casa. Geralmente, quem vai se preocupar na parte elétrica da casa é o homem, o esposo ou a esposa. Na maioria das vezes, até. A esposa vai identificar e vai procurar o marido para resolver. Exatamente. Na maioria das vezes, a esposa vai identificar. Então, eu tenho que saber, pô, se eu vendo um serviço de eletricista, o homem geralmente não está em casa, está trabalhando, e quando está em casa, está mais preocupado com futebol. Tô dando meu exemplo, né? Tô mais preocupado em ver jogo. E a mulher que vai estar lá usando a máquina de lavar, vai estar usando não sei o que, vai estar usando não sei o que lá, e vai falar: amor, tem um fio solto ali, tu nunca nem vê esse fio, velho. Lógico, tem homens que são um pouco mais cuidadosos, que veem, mas eu tô falando assim de um modo geral. Tu vai passar 1000 vezes e não vai ver aquele fio. Entendeu? Mas a esposa viu. Então é esse exemplo.
Então, para quem esse eletricista teria que ir? Ele teria que atingir a esposa, então ele teria que fazer uma linguagem para, olha, a sua casa tá assim, assim, assado, eu resolvo esse tipo de problema, tal, tal, tal. E tem que aparecer para esse tipo de pessoa que vai ver. Se tu também botar um anúncio para adolescente de 18, 20 anos, adolescente não, jovem de 20 anos, também não tá preocupado com isso. Homem ou mulher, se for jovem de 20 anos, tá preocupado com outras coisas. Não nem cuida da casa, não. Mal sabe que tem um quarto, entendeu? É, como, Então, como, então, desculpa te cortar. Então tem que ter, primeiro, saber para quem você vende o seu serviço. E segundo, tem que ter um lugar onde tenha muita gente para poder ver aquilo. Então, essa é a questão, mas pode falar, desculpa. outro problema que nós comentamos até no podcast anterior é que nas redes sociais as pessoas não estão lá para comprar nada. Elas estão lá por um entretenimento, estão vendo, estão se distraindo. Elas não estão ali para comprar. É uma grande dificuldade. Você tem que gerar esse interesse, tem que despertar esse desejo para que a pessoa que esteja ali no seu momento de lazer se interesse pelo seu produto ou pelo teu serviço. O que você aconselharia sobre isso? Então, isso também é um fato que é muito interessante. A gente falou realmente no outro podcast e é verdade. Quando a pessoa está nas redes sociais, ela realmente ela está ali para se entreter. Só que o que, que acontece? Você, nas redes sociais, você tem que chamar a atenção da pessoa. Então, você tem que, primeiro, atrair as pessoas que possivelmente iriam se beneficiar do seu serviço. Então, por exemplo, nesse exemplo que a gente deu de eletricista, eu acho que faria muito sentido você criar conteúdos para o lar, de um modo geral. Para casa, coisas do lar, que você vai acabar atraindo essas pessoas que são donas de casa, que são as pessoas que de fato cuidam do lar, entendeu? E aí, num determinado momento, você bota uma postagem ou outra que lembra essa pessoa que, se ela precisar desse serviço, eu ofereço, entendeu? Então você atraiu as pessoas com coisas que interessam elas, que são coisas ligadas à casa. E, em alguns momentos, você vai lá e dá as tuas pitadas de conteúdo que mostra, ó, esse serviço eu presto, esse serviço eu presto. Porque quem não é visto não é lembrado. De vez em quando você tem que estar dando um alô. Mas se você só atrair, se você mandasse apenas anúncio ou postagem falando para ela fazer um determinado serviço contigo, você não ia interessar ela. Mas se você, nesse caso, trouxer conteúdos que são do interesse dela, e qual é o interesse dela? Cuidar da casa. Coisas ligadas ao lar, melhorias, benefícios, tudo que é ligado ao lar. Se você levar esse tipo de conteúdo para essa pessoa vai naturalmente se entreter e se interessar. Poxa, lá naquele canal ou naquela rede social, naquele Instagram, naquela fanpage, sempre tem coisas muito legais sobre a casa. Então, tu começa a atrair as pessoas que tu sabe que lá na frente vão ser as pessoas que vão comprar o teu serviço. E você vai sempre lembrando, ó, se precisar, tô aí, hein? Entendeu? Então é isso. Se você ficar só jogando anúncio, ó, faça isso, faça aquilo, você realmente não vai atrair as pessoas. E você tem que atraí-las. Mas nesse exemplo que eu dei, é um exemplo que você conseguiria ter muito mais resultado até se você tivesse, principalmente nas redes de pesquisa. Por quê? Existe uma coisa chamada momento da compra, que é aquele momento que a pessoa precisa do produto ou serviço e ela procura. Existem produtos ou serviços que você cria o desejo na pessoa e aí em algum momento ela compra. Mas existem produtos e serviços que não é necessariamente um desejo que você criou. Existem produtos e serviços que é o seguinte, quando a pessoa precisar, ela vai e te contrata. Onde você vai quando precisa de alguma coisa? Depende do que eu preciso. Por exemplo, nesse caso do eletricista, onde é que você iria? No caso de eletricista, a primeira coisa a gente vai no, como que se diz? Do boca a boca, né? Vou te procurar, pô, você conhece um bom eletricista? Exatamente. Mas se você não me indicar um, eu vou pro Google. Aí que está a questão. Google. O Google é a grande máquina de vendas para momento de compra.
Porque na rede social você não tem como saber quando a pessoa vai precisar de um eletricista. Então você vai atrair conteúdos para as pessoas verem tuas redes, para ela ver que você vai estar jogando ali conteúdo de vez em quando, que eu faço isso, eu presto esse serviço, tal. E pode ser que ela esteja no momento da compra e te contrate, mas na grande maioria das vezes, essa pessoa quando precisar de algum produto ou serviço, ela vai aonde? Ela vai no Google. Entendeu? E aí quando ela for no Google, quem ela tem que encontrar lá? Ela tem que encontrar o seu site, com todos os produtos ou serviços que você oferece. E aí sim, no teu site vai estar as tuas redes sociais. E aí quando ela entrar nas suas redes sociais, aí ela vai ver um monte de imagem de vários outros trabalhos que você fez, e ela vai, a partir dali, ter a certeza que o seu trabalho é de ótima qualidade. E aí na própria rede social ela pode já te chamar direto ali no Instagram, ou no Facebook, se ela tiver pelo Messenger, ou então no seu Instagram pode ter lá um link direto para o teu WhatsApp Business, e o fato é que no final ela tem que chegar até você, entendeu? Só que nesse tipo de serviço, porque cada produto ou serviço funciona de uma forma, nesse tipo de produto ou serviço, como esse é um produto, é um serviço que quando a pessoa precisa, ela vai e procura, é muito de momento de compra, então esse tipo de produto faz muito sentido estar no Google. Óbvio que todos os produtos e serviços eu recomendo que esteja tanto no Google quanto no Facebook. Agora, determinados produtos que você cria o desejo, tem muito sentido você estar nas redes sociais atraindo a pessoa e criando o desejo. Agora, produtos que não tem nada a ver com desejo, que é necessidade de urgência, como nesse exemplo que a gente deu, aí a pessoa ela vai, quando ela precisar, o que ela faz? De escalar no YouTube, ou também uma pesquisa no YouTube, né? Se a pessoa quiser aprender como é que faz para ela mesma fazer, ela vai no YouTube. Ou eu quero contratar alguém, eu vou no Google. Ou, o que eu falei também no outro podcast, quem não viu, vê lá outro podcast, os marketplaces, que é onde você tem que estar. Nos marketplaces e nas, entre aspas, agências de serviço, onde você coloca lá o seu serviço como prestador e quem quer o seu serviço vai lá e te contrata. Então você tem que estar nos locais de momento de compra, principalmente para esse tipo de produto. Agora não, o meu produto que eu vendo é até um exemplo que eu tinha visto, de uma pessoa que está com a coluna torta, e ela nem sabia que existia, eu também não sabia que existia um colete que desentorta a coluna. Aí, nesse caso, o cara que vende esse tipo de colete, o que ele faz? Isso não existe no momento da compra. Estou precisando de um colete agora. Lógico, a pessoa pode já conhecer o produto e botar no Google e comprar, lógico. Mas é aquela pessoa que nunca nem soube que aquilo existe. Você precisa causar um desejo nela, criar um interesse. E aí você vai estar botando postagens no seu Instagram, no seu Facebook sobre qualidade de vida, sobre como melhorar a postura na coluna, que vai botar também postagens referentes às dores. Você que tem dor na coluna e sofre com isso, aquilo outro, você poderia fazer isso. Aí a pessoa começa a criar um interesse. Aí esse produto é diferente. Você cria um interesse na pessoa. Aí nesse caso faz total sentido você estar presente de forma muito forte nas redes sociais, criando interesse. Entendeu? Porque a pessoa nem sabe que existe esse produto. Esse você vai criar um interesse na pessoa. Então a pessoa vai começar a ver as suas redes sociais, vai começar a entender sobre aquilo, até que num determinado momento você vai e leva a pessoa para a sua landing page, né? Que é uma página onde você bota o seu produto e lá a pessoa vai, que legal, eu vou comprar esse produto. O Martins, me mostrou que esse produto vai me ajudar. Então, é isso que eu quero falar para você. Qualquer pessoa pode fazer tudo isso que eu estou falando e conseguir seus clientes na internet. E trabalhar para si próprio, entendeu? A gente fica com aquele pensamento de, nossa, tem que ter uma estrutura gigantesca, não necessariamente. E outra coisa também. Mas eu preciso de muitos clientes. Depende, quantos clientes você precisa para ter uma qualidade de vida boa, para poder viver bem. Naquele outro exemplo que eu dei lá do bolo, eu falei de uma pessoa que vende uma média de um bolo de segunda a sábado.
Lógico que a dinâmica de bolo é diferente, né? Geralmente quem compra, compra final de semana, tal. Eu só falei aquilo só para facilitar em números. Geralmente a pessoa compra final de semana, tu produz durante a semana e vende final de semana, que geralmente é para festas, né? Mas só para entender a dinâmica. Naquele exemplo lá, quantos clientes a pessoa precisaria? De repente, 20 clientes num mês ou até menos. Então não é nada tão absurdo. A gente pode sim ter uma qualidade de vida muito boa, trabalhar e ganhar muito mais até do que ganharia trabalhando para uma empresa, sem necessariamente ser algo tão, como eu vou dizer, tão astronômico que eu preciso fazer para conseguir ter o resultado. Não é bem assim que funciona, entendeu? Infelizmente, hoje Muito... em dia, né, as pessoas visam, antes de montar um negócio, visam muito as dificuldades, né? Às vezes Exatamente. ela quer ver lá qual, no caso, o investimento necessário. Às vezes a pessoa, não, para eu começar um negócio eu tenho que ter um capital de giro, eu tenho que ter uma estrutura, tem que ter entregador, tem que... As pessoas colocam muita dificuldade quando ela poderia começar ali de baixo, né? Do básico. Não do zero, vou dizer, como... ela pode ver alguma coisa que ela não usa mais e pôr à venda no OLX, pode fazer um bazar para levantar recursos para começar o negócio dela. E como é que eu vou falar? Ela, ela vai começar ali do que ela tem, Sim, seja com produto ou com serviço, a partir do que ela tem. sim. E, assim, o que você aconselharia para pessoa que para as pessoas que colocam muita dificuldade no o que para eu fazer isso eu preciso daquilo, e muitas das vezes outras pessoas vêm lá, faz um negócio tão simples, bomba, aí você fica, como que eu não pensei naquilo antes? Então, o conselho que eu dou para quem pensa dessa forma é: menos é mais. Menos é mais. Se a maioria das pessoas, não estou dizendo talvez no teu caso não, mas a maioria das pessoas vão procurar emprego para ganhar às vezes 1 ou 2 salários mínimos, e quando eu falei aqui que você não precisa de muita coisa para isso, então menos é mais. Faz coisas mais simples. Você pode começar ali botando pequenas postagens, entrando em grupos, que inclusive a gente falou muito também no outro podcast sobre isso. Está em grupos de nicho do Facebook, de pessoas que são interessadas pelo seu produto ou serviço e oferece diretamente. Vai lá e oferece. Cria postagens, quem precisa desse produto ou serviço eu faço, tal, tal, tal. Ou então, na postagem de outras pessoas, você pode comentar, poxa, eu vi que você tem essa dúvida, ajuda primeiro. Não já está oferecendo serviço. Olha, se você tem essa dúvida, você faz isso, 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 isso. A pessoa, pô, legal, você entende isso? Não, entendo sim, pô. Eu trabalho com isso, inclusive, se você precisar, tá aqui o meu produto, ou serviço, meu contato. A pessoa que falou contigo já vai ficar feliz com a reciprocidade de você ter ajudado ela. E você não já chegou tentando vender, você chegou tentando ajudar. E além dessa pessoa ter visto a sua ajuda, as outras todas também viram o comentário. Quantas outras pessoas estão vendo ali a conversa, né, na resposta? E muitas vezes essa pessoa talvez ela nem chegue a te contratar, mas outras pessoas que nem falou contigo, mas viram a resposta ali, pô, o cara entende, pô, vou perguntar para ele aqui, não custa nada. Pô, Martins, tu faz isso aqui, cara, quanto que fica? Pô, fica tanto, tal, não sei o quê. Acabou. Mas no caso aqui, no caso como eu falei, no caso específico que eu falei, a pessoa, no caso, tem que adquirir recurso para ela começar. Sim. Nesse caso, essa pessoa ela tem pressa. Ela já não tem. Ela está vendendo uma coisa ou outra que ela não usa, a despensa dela está vazia, ela tem pressa nisso. Ela tá transformando alguma coisa em dinheiro para investir, mas ela tem pressa para ter esse retorno. O conselho que eu dou é, dentro ainda daquela ideia do tráfego, esteja onde tem mais gente procurando seu serviço ou produto. Em outras palavras, vá para os marketplaces, vá para as agências. Como assim? Se você vende um produto, o exemplo que você deu, pô, quer lugar mais rápido para vender um produto do que Mercado Livre ou LX? Vai lá. Pelo menos para você ter um resultado inicial. Você vai escalar? O que é escalar? É vender cada vez mais? Para você escalar, você vai ter que aprender a usar bem a ferramenta e investir em alguma coisa.
posteriormente investir. Mas para ter os primeiros recursos, fazer as primeiras vendas, começar a sair do zero, vai lá. Anúncio gratuito mesmo, anuncia. Aí, mas eu, no meu caso, ofereço serviço. Vai na Jet Ninjas. Jet Ninja, você vai lá, você cadastra, ó, eu ofereço serviço tal, 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 tal. Uma pessoa vai ver lá, precisa, te manda lá, pô, preciso do serviço, você manda o orçamento. De repente você já faz um serviço e aquele serviço que você fez já dá um respiro. E agora, pô, beleza, agora eu posso começar a investir em melhorar minha estrutura, em ferramentas até para oferecer meu serviço e começar devagarzinho aos poucos. Existem opções de você ir na internet nesses locais e já conseguir pelo menos alguns clientes, entendeu? Pelo menos para você dar os primeiros passos. São os marketplaces. E nesse exemplo do marketplace, as agências de serviço, eu dei aqui a Jet Ninjas. Se o seu serviço for todo nativo da internet, por exemplo, trabalho com edição de vídeo, edição de imagem, vai no Orkana. Lá você oferece seus serviços. E aí você já consegue os primeiros clientes, você já começa a conseguir respirar, porque realmente a gente precisa de um retorno rápido. Mas hoje em dia a internet proporciona isso. Se você estiver nos lugares certos, da maneira certa, você já consegue, sem investimento nenhum, ter retorno de já ter trabalhos que já vão te gerar o quê? Um respiro. Você já vai começar a conseguir trabalho, já vai conseguir começar a ter dinheiro, a oferecer seus produtos, serviços. Então é isso. A internet dá essa possibilidade pra gente. E menos é mais, faz coisas simples. Começa simples, entendeu? Se você falar, tem que fazer algo ultra mega complexo que não sei o quê, aquilo vai ficar tão grande pra você que vai ficar ruim até de dar o primeiro passo. Aí você não sai do lugar. Nesse caso, no caso, você foca muito a internet para vendas. Essa pessoa que está começando, conforme que eu estou falando, você acha válido ela focar somente na internet? Ela não teria que ir para campo, correr atrás, fazer visitas, reuniões com amigos, Com certeza. ir para a rua também. Você acha que ela tem que ficar só focada na internet ou ela tem que buscar esse relacionamento pessoal também? Eu acho que ela deve sempre buscar o relacionamento pessoal, porque isso ajuda, mas acho de verdade que o foco principal é estar na internet. Sem sombra de dúvida. Vamos dar um exemplo. Nós estamos falando aqui do Rio de Janeiro. Nós estamos aqui num bairro e aí tem outro bairro que é 30 km daqui. No outro tem outra pessoa que pode te oferecer um serviço que é 20 km daqui. Na distância física tá 30, tá 20. Na internet tá a distância de um clique. Se você estiver nos lugares certos, você já vai lá, já começa a ter um primeiro contato, já começa a falar, já começa a oferecer seu serviço. Imagina se você fosse pessoalmente andando em cada lugar de oferecer o serviço. Você deve fazer? Lógico que deve, tudo é válido. Mas a internet, ela vai te proporcionar um ganho de tempo, um ganho também de recursos, né? Porque para ir para esses locais você precisa ter dinheiro para chegar até lá. Na internet você vai lá e manda uma mensagem e está resolvido. Então, tem que ter o contato físico? Sempre vai existir. Mas se você tem a possibilidade de ter uma ferramenta onde você vai lá e vai nas pessoas certas e oferece seu produto ou serviço, isso não pode ser jogado fora. Porque você está a um clique de entrar em contato com uma pessoa. Vamos lá, quantas pessoas você pode pegar uma mensagem, fazer uma cópia ali, né? Uma mensagem, e aí você vai lá, vê 4, 5 pessoas que aparentemente têm interesse, ou possa vir a ter interesse, e você manda mensagem para ela. Você vai demorar quanto tempo para fazer isso? Uns 5 minutos. Se demorar isso tudo. Agora, se essas 4 ou 5 pessoas morarem em lugares diferentes do Rio de Janeiro, você vai demorar quanto tempo para chegar em cada uma? Uma semana? Se tiver de carro, o quê? 2 dias? Dependendo da distância. Entendeu? Então, tem que ter o contato físico? Tem que ter, pô. Continuamos sendo pessoas de contato. Pessoas que têm que ter proximidade uma com a outra. Mas a gente não pode deixar de lado todas as possibilidades que a internet nos oferece. De ganho de tempo, de ganho de recurso financeiro. Tudo isso não pode ser deixado de lado. A gente tem ferramenta poderosa que é a internet e a gente tem que aproveitar ela. Ela está aqui para trazer a liberdade que a gente precisa para conseguir ter a opção de trabalhar por conta própria e não ficar preso a ter que depender de terceiros.
ela faz com que a gente possa chegar em todo mundo que a gente queira e, de fato, conseguir atrair as pessoas que você precisa e trabalhar, que é o que a gente quer, né? Fazer aquilo que a gente gosta e conseguir clientes e viver daquilo que a gente gosta e ter mobilidade, ter mais tempo, já que a gente vai gerenciar o nosso tempo. Então, tudo isso não pode ser jogado de lado, mas também não pode ser jogado de lado de forma nenhuma o contato físico. Lógico que você tem que ter seus cartões. Se você chega num local, a pessoa tá lá e fala, pô, eu tô precisando de um trabalho e tal, pô, eu faço esse trabalho, toma aqui meu cartão. Lógico, óbvio, tem que ter o contato físico, sempre tem que ter. Não vai deixar de existir, mas não pode deixar de lado o poder da ferramenta que é a internet. E no caso daquelas pessoas que são, digamos que ela tem medo da internet, ela é tipo assim, como que se dá o nome? Analfabeto virtual, não sei. Ela tem o medo da internet, ela está desempregada, está desesperada. Ela quer montar o negócio dela. Ela realmente monta, mas ela não tem aquela intimidade com a internet. Como que ela faz para perder esse medo? Esse medo do mundo virtual, e da mesma forma aquela pessoa que sabe fazer um produto ou que sabe, pode prestar um serviço e tem o medo também de vender. O que você aconselharia para essas duas pessoas? A que tem o medo da internet, não gosta do mundo virtual, E aqui tem o medo e a da que tem o venda. medo da venda, no caso do relacionamento, né? De chegar lá, vender. Ela sabe fazer o produto, mas não consegue demonstrar aquele produto, aquele serviço para as pessoas. Como que. No caso, são duas perguntas em uma, né? Aham. O que você aconselharia para essas duas pessoas? Olha, o medo em tudo na vida, o medo ele existe e ele é natural. E o medo, ele na verdade, ele nos ajuda, porque o medo nos deixa alerta. Então, mas obviamente que se você não encarar ele, se você congelar, você paralisa. Muitas pessoas são excelentes profissionais para trabalhar para uma empresa. E se eu oferecesse o mesmo serviço que eu ofereço para essa empresa, eu iria ganhar rios de dinheiro. Mas tem esse medo. Qual o conselho que eu dou para essas pessoas que têm esse problema? Prática. Não tem outro jeito. Todos nós temos medos. Às vezes, aqui nós estamos gravando, mas com certeza agora é muito mais fácil para a gente do que foi há um tempo atrás. Só que você vai lá, faz a primeira gravação e você dá uma tremida, mas você foi com medo, mas vai com medo mesmo. Só que você pratica, você começa a ver que aquilo não é um bicho-papão. E você faz a outra gravação e já fica melhor. E faz a outra e fica melhor. E faz a outra e fica melhor. Isso é venda. É prática. Porque, de fato, você entende de tudo que você está fazendo. Principalmente esse profissional que você falou que é muito bom no que faz, mas tem medo de vender. Se ele é muito bom no que faz, então ele sabe tudo daquilo que ele faz. Então, quando ele chegar para alguém que precisa do trabalho dele falar o que ele sabe fazer, a pessoa não vai ter dúvida que aquela pessoa é uma autoridade. Pô, esse cara é uma autoridade, essa mulher sabe tudo. Eu não tenho dúvida que eu devo comprar dele, mas o medo dele é falar, é ter o contato. Não tem outro jeito. Você tem que dar os primeiros passos. Ah, mas se eu errar, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Ah, mas a primeira vez eu falei, fiquei com medo, falei errado, sem problema nenhum. Continua fazendo, que na próxima vai ser melhor, na outra vai ser melhor, na outra vai ser melhor, e na outra vai ser melhor, e assim vai melhorando. E para a primeira pergunta, eu sou um analfabeto na internet, analfabeto virtual. Para essa pessoa, sabe o que eu falo? Quarta-feira, toda quarta-feira às 15 horas, a live que eu vou fazer, ensinando tudo isso que eu estou falando. Toda quarta-feira, vai lá no meu canal do YouTube, Robson Kerli. Também vai aparecer na minha fanpage, Robson Kerli também. E eu devo colocar também no Instagram, mas a princípio ao vivo, eu vou fazer no YouTube e na fanpage. E eu vou estar falando sobre tudo isso. Ninguém nasce sabendo, mas a gente tem todas as possibilidades de aprender. E lá na minha live, no meu canal, aqui no meu canal também, né? Aqui no meu canal, eu vou estar toda quarta-feira, às 15 horas, fazendo essa live, onde eu vou estar ensinando passo a passo como que a pessoa vai e monta a rede social, ou seja, para aquela pessoa que está do zero mesmo.
Como que eu vou montar minha rede? O que que eu tenho que fazer? Como que eu vou postar o conteúdo? E mais à frente, como que eu vou anunciar? Como que eu vou... Tudo. Tudo que precisa fazer, eu vou estar lá ensinando passo a passo. É tudo questão de aprendizado. Ninguém nasce sabendo. A gente vai lá e aprende. Se a gente fosse pegar, de repente, há 5, 6 anos atrás, ninguém saberia usar todas as ferramentas que a gente usa e que hoje é a coisa mais normal do mundo. Hoje em dia, a maioria das pessoas pega o Instagram e faz um story, faz um vídeo. As pessoas vão lá nos filtros, editam. Isso tudo há um tempo atrás seria coisa, nossa, que coisa absurda. Hoje em dia é coisa mais natural. A pessoa se bobear, sabe mexer mais no Instagram do que no controle da TV de casa, porque ninguém nem vê mais televisão, todo mundo vê YouTube. Entendeu? Então, tudo é prática. Tudo é questão de prática. E a questão de venda, a questão do lado pessoal do medo, não se preocupa, todos nós temos medos. Todos temos medos. Nós sabemos como foi gravar um tempo atrás, nós sabemos como é gravar hoje em dia. E com certeza as próximas gravações ficarão muito melhores e cada vez mais vai chegar uma hora que isso aqui vai ser tão natural quanto o caminhar. É uma coisa que tu faz assim, totalmente espontâneo. Então, a parte emocional do medo de vender é caindo para dentro, é tentando, é falando. A parte prática de aprender, quarta-feira, que horas? 15 horas. 15 horas a live. Toda Então, quarta não tenho que não. toda quarta, às 15 horas a live. E aí, vou dando passo a passo. E vai estudando, vai aprendendo. É uma coisa de cada vez. Vai lá e vê um dia a aula, aprende uma coisa, depois aprende outra coisa nova, e aprende outra coisa nova, e vai aprendendo. Aos pouquinhos, quando você vai ver, você vai somando os conhecimentos. Eu, quando comecei, obviamente, eu não sabia nada. Agora, pô, obviamente, eu estou num nível muito superior a alguns anos atrás. Obviamente que eu invisto muito em cursos, trabalho com isso, então é óbvio que isso vai se tornando mais natural. Mas há alguns anos atrás não era. Alguns anos atrás não era. Então é assim que funciona. Nada, ninguém nasce sabendo nada. E medos, o medo, ele nos ajuda. Todos temos medo. Não existe pessoa que não tenha medo de algo. Então cabe você fazer o quê? Encarar seus medos. E vender é um medo que todos temos. Como eu também já tive muito. A maioria das pessoas tem esse medo. Só que o problema é esse. Muitas pessoas perdem a oportunidade de trabalhar para si próprio e ser um cara muito bem sucedido naquilo. Ele já é muito bem sucedido como profissional. Mas às vezes deixa de ser muito bem sucedido como empreendedor naquilo por causa simplesmente do medo de vender e conseguir cliente. Mas estamos aqui para ajudar, não é isso? Vamos ajudar e vamos seguir nessa caminhada. Esse é o objetivo. Que você trabalhe para você, que você faça essa economia girar, que precisamos disso, pessoas que tomem a iniciativa, trabalhem, façam a economia girar e vamos vamos para frente, vamos botar a coisa para caminhar. É isso aí. E, né, não perder, deixar as oportunidades passarem, né? Exatamente. Arriscar, correr atrás e pra frente que se anda. É isso aí. Foi um prazer estar aqui. Pô, o prazer foi meu sempre, eu adoro estar aqui junto, a gente somando nossos conhecimentos e somando também o conhecimento de quem está aí participando, que vai comentar, que vai participar e pode deixar pergunta. É um prazer para a gente responder, é um prazer para a gente estar aqui e fazer com que todos nós cresçamos juntos. Isso é uma comunidade que tem que crescer todo mundo junto. Quando a comunidade do ganha-ganha, todo mundo tem que ganhar e todo mundo tem que crescer junto. Com certeza. Muito obrigado a todos, obrigado, Robson. Obrigado. E até a próxima. Até a próxima.